Excelente dia a todos. Com prazer recebemos todos vocês aqui para mais uma reunião de domingo da nossa amada Casa Espírita. E hoje vai ser uma reunião especial, porque nós vamos estar aqui com um tema muito importante, que vai ser apresentado aqui pela nossa evangelizadora, a Renata, que tem esse carinho, esse cuidado com as crianças da casa, com as nossas crianças, as crianças que são o nosso futuro. E principalmente nesse momento de materialismo, nesse momento de guerras, nesse momento de dificuldade, a evangelização se torna assim prioridade. Todas as casas espíritas devem dar uma atenção especial a isso. Por isso que nós resolvemos falar um pouco sobre esse tema, explicar por que ele é tão importante. Para iniciar, eu vou fazer uma leitura aqui do livro Conduta Espírita, psicografia de Walter Vieira, pelo Espírito André Luiz. E nós vamos aqui falar sobre esse capítulo aqui, perante o tempo. Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasiosas e demasiado divertimento. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo-se do necessário discernimento. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Fugir de chorar do passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Afastar aflições descabidas com referência ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo designa no minuto que passa. O amanhã germinará das sementes do hoje. Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, uma vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. Ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procurarmos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Como disse o Mestre Jesus em João, capítulo 7, versículo 6, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, vou chamar aqui o seu Rui para fazer a nossa oração de abertura. Bom dia. Bom dia. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, sabendo que esse domingo, como outros domingos, é um momento de reflexão, é um momento em que a gente coloca nosso coração nas mãos do Senhor e te pedimos, Senhor, que possamos caminhar sempre envolvidos na Tua graça, na Tua luz, nesse amor que você manifesta na natureza, traz para cada um de nós as evidências, a Tua presença, Senhor, através dos animais, através das plantas, através do universo. Obrigado por essas evidências, por esses momentos que traz para nós segurança, conforto, alegria no nosso coração. Muito obrigado e que tenhamos esse domingo e possamos levar para os nossos lares essas energias aqui presentes nesse momento. Muito obrigado. Um bom domingo para cada um de nós
Que assim seja. Obrigado. Até meia-noite. Bom dia a todos. Eu queria agradecer pela presença de vocês. Falar que eu estou muito feliz em estar aqui hoje para falar da evangelização. Eu conheci a doutrina espírita com 18 anos, mais ou menos. E desde o início, desde desse meu primeiro contato, eu me encantei pela evangelização. Só que eu não sabia o que era evangelização ao certo. Eu queria participar desse momento, participar da evangelização, mas eu não tinha o conhecimento necessário para fazer isso. E assim, eu vejo que hoje as pessoas também que chegam não conhecem o que é evangelização. E é uma coisa que a gente precisa falar, a gente precisa trazer para poder mostrar a importância da evangelização no centro espírita. E assim, Bezerra de Menezes, João de Ângeles, eles trazem que a evangelização é a parte mais importante do centro espírita. Por quê? Quem que vai dar continuidade ao espiritismo no futuro? São essas crianças e esses jovens que hoje estão vindo aqui. E a gente precisa dar uma atenção especial para eles. Então, assim, eu acho muito importante, porque às vezes eu achava, no início, que a evangelização era um lugar para as crianças ficarem enquanto a gente vinha assistir palestra. Acredito que muita gente já pensou isso também. E não é. O trabalho da evangelização ele é muito mais amplo, ele é muito maior que isso. A evangelização ela envolve um estudo, um conhecimento, uma doação muito grande. Então, para começar, vamos ver o sentido literal da palavra. O que é evangelizar? Aí, evangelizar é converter alguém à religião. Esse é o sentido literal da palavra. Converter alguém à religião. Pregando o evangelho, difundindo a palavra constante do evangelho. Eu já entendo que evangelizar é você levar o evangelho às pessoas. Não é você converter ninguém à religião. É você levar os ensinamentos de Cristo para todos. Então, na minha cabeça, evangelizar é você levar essa boa nova de Jesus para todos. Aí, a doutrina espírita vem. O que é a evangelização espírita? A evangelização espírita, ela é você trazer esse evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Allan Kardec fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escreveu, ele estudou, ele pesquisou e ele trouxe para a gente um olhar mais amplo daquilo que Jesus queria passar para a gente. Ele não mudou nada do que Jesus disse, ele não mudou nada do Evangelho. Ele trouxe observações que ele pôde fazer, que ele pôde pesquisar, que ele pôde estudar sobre aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus quis trazer para nós. E esse Evangelho, ele traz para a gente, até hoje, coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E a evangelização espírita, ela traz isso para os nossos jovens e crianças. Ele traz coisas que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente precisa pensar, como que eu vou fazer isso
de acordo com o que Jesus falou, de acordo com o que Jesus viveu. Então, a gente tem que saber que a evangelização espírita, a gente traz o Evangelho, a gente estuda a doutrina, a gente estuda tudo aquilo que a gente está aqui no centro espírita aprendendo. E a gente tenta passar isso para aquela criança, para aquele jovem que vem aqui. Que fica aqui 1 hora na salinha, que fica ali o tempo que seja, passando esse momento com a gente. Então, não é só um espaço para a gente poder deixar as crianças ali e vir assistir a nossa reunião. Ali ela vai estar aprendendo e vai estar ensinando também muita coisa. Porque o evangelizador, ele aprende muito. A gente aprende para poder passar e a gente aprende com as crianças. Porque muitas vezes elas passam assim, um ensinamento muito grande para a gente, que a gente na hora, a gente não estava pensando naquilo. E ali com eles, convivendo com eles, passando aquele momento com eles, a gente vê e a gente aprende. Alguns estudiosos agora estão tentando mudar essa terminologia de evangelização espírita. Por quê? Estão tentando mudar para educação espírita, justamente por conta dessa terminologia da palavra evangelizar, né? Então, ainda não está, mas mais tarde pode ser que vocês escutem educação espírita no lugar de evangelização espírita. É importante a gente entender isso, porque não mudou o conteúdo, mudou só a terminologia. A gente sabe que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala muito isso no início do livro, que para coisas novas são necessárias palavras novas. E isso é importante para que a gente entenda melhor as coisas. Então, a gente trabalha aqui com a educação espírita. E é uma educação integral. Não é uma coisa de escola que você vai lá, você vai aprender o conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre perispírito. Você vai ter que entender o perispírito. Você vai ver lá, vai ter a teoria todinha. Não. É uma educação integral. A gente não vai ter que só aprender o que é um perispírito. A gente vai vivenciar isso numa prática, a gente vai mostrar para a criança de uma maneira, para os jovens de uma maneira, que eles consigam entender como eles vão visualizar isso no dia a dia deles. Teoria a gente aprende o tempo todo. Mas a gente tem que entender isso na nossa vida, no nosso dia a dia, como é que funciona. Nós temos alguns tipos de evangelização. Nós temos a evangelização dos bebês, nós temos a evangelização da infância, da juventude, e nós tínhamos a evangelização da família. Agora nós temos uma área separada para a família. E a gente vai entender por que ela se completa nas evangelizações, porque a família é a base de tudo. A família é muito importante para a evangelização. Então, mas para a gente entender como que a família funciona, e vamos entender um por um primeiro. A evangelização de bebês. Gente, quando eu comecei a trabalhar na evangelização em outro centro, não aqui no Geal, lá tinha essa linha dos bebês e tinha alguns berços. Então, o que eu achei? É um berçário, né? Bebê veio, dormiu, coloca ele ali no berço e vamos embora. Ou então, né, o evangelizador fica ali com o bebê e os pais, e o evangelizador faz o trabalho. Mas não é. A evangelização dos bebês, ela funciona da seguinte maneira. O responsável pelo bebê vai para essa linha da evangelização com o bebê e com o evangelizador. E ali é feito todo um trabalho com essa família. Ela acontece com massagem, com música, com teatrinho, com bebês. A gente sabe que o bebê, que a mãe, quando já está gerando o bebê, toda a vibração externa já atinge o bebê, né? Tudo ali é influência. Então, na evangelização de bebês, essa influência é muito maior. E ela tem que envolver os pais, tem que envolver os responsáveis. Porque o bebê tem que se sentir seguro. Ele tem que sentir que a família está ali ao lado dele, amparando ele. Quando a gente reencarna para quê? Para progredir. A gente só reencarna para melhorar. Ninguém aqui está reencarnando para voltar, né? A gente não volta, a gente não regride, a gente só progride. É progresso, é a lei. Então a gente tem que estar ali, a família veio para a gente como base. Ou para nos ajudar, ou para a gente ajudar a família. Algum sentido tem que ter aí nessa reencarnação com aquela família.
Então, a evangelização de bebês, ela é um trabalho em conjunto com o bebê, com os pais e com o evangelizador. E esse trabalho ele é feito todo voltado para isso, todo voltado para essa vibração harmônica, né? É que o bebê tem, que ele se sinta amado, que ele se sinta protegido e que ele saiba que ali ele vai poder progredir, que ele vai poder avançar. E ali já começa todo um trabalho ali da espiritualidade para que esse trabalho seja feito. Então não é só deixar o bebê lá no berçário e ir assistir a palestra. Tem todo um trabalho, todo um estudo. E toda semana tem um tema diferente para os bebês também. E as energias, né? E as energias. Você lança. Com certeza. E às vezes aquela evangelização não é nem para o bebê, mas para o pai. O pai e a mãe que está ali, cuidando daquele bebê, às vezes ele precisa daquele momento. Porque a nossa vida é tão corrida, que às vezes a gente não tem tempo. Então aquele momento ali de 1 hora, 1h30, é o momento que a mãe, que o pai vai ter para estar envolvendo o bebê naquela vibração. E é muito importante para os dois. E o evangelizador acaba que também ganha muito com isso. A evangelização da infância. Então, como eu já disse, eu achei que a evangelização da infância também fosse para deixar as crianças lá e sair, mas a evangelização da infância, ela é muito maior. E assim, essa evangelização da infância, as crianças vão e elas têm muitas dúvidas, muitas. Elas perguntam muito, elas querem saber muito. E muitas vezes a gente tem que estudar e chega lá na hora a gente não sabe responder o que a criança quer saber. Então, ela pede demais do evangelizador e a gente tem que passar de uma maneira que não seja cansativa. A criança, ela já vai para a escola todos os dias. Chegar, ela é obrigada a fazer muitas atividades na escola. Se chegar aqui, ela também for uma coisa cansativa, tipo de escola, ela não vai querer voltar. A evangelização da infância, ela tem que trazer atividades diferentes. A gente tem que mostrar que o Espiritismo tem que mostrar doutrinas de uma maneira alegre, de uma maneira diferente. Kardec ele estudou em Ivernon e estudou com Pestalozzi. E isso ajudou muito. Por quê? Lá tinha um método científico. Eles pesquisavam muito. E eles questionavam muito, como as crianças questionam hoje. E eles aprendiam de uma maneira diferente. Era um ajudando o outro, um perguntando o outro. E a gente tem que pensar dessa maneira na hora que vai falar para a criança isso. Às vezes a gente tem uma faixa etária muito junta, muito diferente, né, de um do outro. Então, às vezes, o mais velho está lá ajudando o pequenininho que ainda não sabe aquilo. E a gente vê como que eles aprenderam, porque eles já estão ajudando o outro menor. E a gente traz isso, sim, de uma maneira também artística. A gente tem que trabalhar muito com arte, com música, com teatro, com pintura. Não sei se vocês já viram que tem a pintura que as crianças fizeram no geral aqui. Então, a gente tem que trazer maneiras diferentes de trazer a doutrina para essa evangelização da infância. Porque se não for uma coisa atrativa, uma coisa gostosa, eles não vão querer voltar e eles não vão entender. Aí vem a juventude já é mais difícil de trabalhar. A juventude ela é bem complicada porque assim, eles não gostam de nada, eles não querem fazer nada. Como é que você vai trazer a doutrina para alguém que não gosta de nada e não quer fazer nada? Quando eu vim para cá, quando eu voltei para o GEAL, porque eu já participei lá do 1515 e depois eu voltei para cá. Aí me perguntaram, onde você quer trabalhar? Na infância ou na juventude? E eu tinha estudado na FEB os dois, a evangelização da infância e da juventude. Aí eu falei assim, onde está precisando? Na juventude. Eu falei, tá bom, então vamos para a juventude. Estava preparado para a infância, tá? Aí fui pesquisar o que a juventude faz, como que a gente vai trabalhar com a juventude, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. E, gente, as músicas eram muito diferentes das que eu estava acostumada com criança. Era rock, eu não gosto de rock. Era rock, era banda, era isso, era aquilo, era roda de conversa. Aí eu falei assim, tá, vou ter que aprender tudo isso de novo. Aí vem, trago dinâmica, trago música, trago roda de conversa, tá todo mundo assim. Eu falei, mas o que vocês querem então? Pergunta, o que vocês querem? Vocês não gostam de dinâmica, não gostam de música, não gostam de... O que vocês querem? Não, tia, a gente gosta sim.
Mas eu trago, vocês reclamam. Não, a gente reclama mesmo, pode trazer que a gente gosta. Então tem que trabalhar de um jeito que eles se sintam à vontade e perguntem. Dependendo do tema, eles gostam de roda de conversa. Dependendo do tema, também eles mudam totalmente o tema. Teve uma vez a gente estava falando sobre matéria e eles começaram a falar sobre mediunidade. Tudo a ver, né? Matéria e mediunidade. Eu estudei para falar sobre matéria e eles perguntaram sobre mediunidade. E ficou a aula inteira falando sobre mediunidade. Aí eu falei assim, vocês querem que eu traga um médium ostensivo para poder conversar com vocês e vocês perguntarem as dúvidas que vocês têm? Ah, eu quero. Porque todos nós somos médiuns, mas uns mais, outros menos desenvolvidos. E eles queriam perguntar para alguém que tinha uma mediunidade assim, mas que via, que ouvia. Eu disse, tá bom, então vamos trazer um médium para vocês perguntarem o que vocês quiserem. A gente tem que adaptar aquilo que eles querem, aquilo que chama a atenção deles. E outra coisa que aconteceu, que também acontecia, é que o jovem, hoje eu não tenho evangelizador, vai assistir a reunião pública. Não, fica lá na sala no celular. Não. A evangelização é para aprender, não tem evangelizador, vai assistir palestra. Mas a palestra não pode. Gente, a palestra é uma tortura. O jovem não pode ficar aqui assistindo a palestra com a gente. A palestra ela tem que ser agradável para os jovens. Porque quando eles saírem de lá, o que eles vão fazer? Se a palestra não agradar a eles não vão continuar no centro. A palestra ela tem que ser para os jovens, porque se agradar a todos, aí o centro vai encher, aí eles vão vir assistir, eles vão aprender. A palestra é importante. Eu acho que eles têm que estar nesse espaço. Então, a evangelização da juventude, ela é para estar lá, para eles aprenderem, para eles perguntarem, questionarem, mas eles também têm que estar aqui. Porque senão eles não vão dar continuidade a isso daqui. Aqui temos a evangelização da família, que essa também é um departamento novo. Está sendo assim, reformulado. E a família, ela é a base da nossa vida. Né? É uma família que a gente tem assim, todas as nossas referências na vida inteira. E a família nos foi escolhida para que a gente possa crescer junto, ajudar um ao outro. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade com isso. Né? E qual é a finalidade dessa evangelização desse departamento da família? É acolher e amparar. A gente sabe que hoje as famílias não estão com o mesmo formato das famílias de antigamente. Né? Nós temos pai e mãe, nós temos pai, mãe, nós temos mãe solo, pai solo. E muitas vezes isso precisa de um acolhimento e um amparo. E nós temos o centro para buscar isso. Nós precisamos ter onde buscar isso, onde a gente vai ser acolhido, onde a gente vai ser amparado. Então essa área da família, ela ajuda nisso. Nós temos a educação e a orientação, que é através da evangelização, dos estudos, das palestras, onde nós aprendemos mais sobre a doutrina. Nós temos o fortalecimento dos laços, como na evangelização. Na evangelização a gente fortalece os laços. Nós temos aqui as reuniões de paz. Por que tem as reuniões de paz? A gente precisa saber como é que está sendo essa vivência da criança aqui, do jovem aqui e em casa. Então, esse fortalecimento dos laços é muito importante. E temos o desenvolvimento pessoal. A gente está aqui para aprender o que é reforma íntima. A gente está aqui para a gente se melhorar. Eu não estou aqui para melhorar ninguém, estou aqui para me melhorar. Eu tenho que aprender. Então a gente tem toda essa preparação da família para a gente poder crescer e aprender. Aí vamos falar um pouquinho da criança. Quem é essa criança que vem para a evangelização? Essa criança que vem para a nossa família, que vem para a nossa casa? Porque muitas vezes a gente acha que essa criança, ela é uma folha em branco. Ela nasceu ali, a gente vai moldar do jeitinho que a gente quer. E não é. Essa criança é um espírito muito antigo, que traz junto dele muitas tendências, boas ou mais.
ela traz isso, ela traz uma bagagem muito grande. Ela vem criança para poder tentar reaprender de uma maneira diferente, mas ela não vai ser uma pessoa, um espírito diferente. Muitas vezes as tendências mais, elas ficam dormentes ali durante a infância e só vão aparecer mais tarde, mas elas estão ali. Aquele espírito, ele não deixou de ser daquele jeito porque ele reencarnou. Ele continua trazendo toda a bagagem que ele trouxe com ele. Então, muitas vezes a gente pega a criança e fala assim, não, vou levar ela para a evangelização, vou ensinar ela tudo direitinho, que ela vai ser uma pessoa de bem, vai ser perfeita mais tarde. E não é. Aquela criança, aquele ser, ele vai receber toda a influência boa que você trouxe para ele. Mas ele é um espírito imortal. Ele traz as suas tendências boas ou más. Então, durante a infância, a gente tem esse período ali que a gente pode o quê? A gente pode influenciar de uma maneira positiva para que ela não venha à tona toda aquela tendência má que talvez ela teria se não tivesse todo o conhecimento que a gente pode passar, todo o amor, todo o carinho. Então a gente tem que entender que a criança, ela já traz essa bagagem. Ela não veio assim, simples assim, pronto, vou fazer dali um espírito perfeito. Não é, nós não somos espíritos perfeitos. Eu não sei o que tem de verdade nisso, mas eu sempre ouvi falar que os pais, os professores, os educadores têm que moldar a criança até os 7 anos, ou a partir dos 7, mas eu acho que é até os 7, porque depois fica muito difícil de tentar mudar, entendeu? Porque justamente por causa dessa vulnerabilidade que ela tem, ela está ali, ela está aberta a receber novas informações com mais facilidade do que depois. Depois ela já começa a pegar todas essas tendências que ela já captou e se fecha. Tanto que para um jovem, para a gente passar uma coisa diferente, para a gente mudar esse jovem, é muito complicado. É verdade. Né? A gente tira pelos vícios, né? Vício da tela. Se a gente dá um celular para uma criança pequenininha, quando ela faz 10 anos, tu vai tirar esse celular? Vai tirar, mas vai ser com muito choro. Muita guerra, muita briga. E se você não dá, desde pequenininho, a tela para ela, você não vai ter problema nenhum. Então, é um período que a gente tem para poder trabalhar de uma maneira positiva, porque ela está mais vulnerável, ela está mais acessível. O espírito dela, ele ainda não absorveu todas as tendências que ela tem. Deus nos dá essa oportunidade. Você vai voltar como criança, com essa parte, assim, esse período, para você reaprender tudo de uma maneira diferente e poder depois isso te ajudar no futuro a você corrigir aquilo que você veio corrigir. Né? Então a criança, ela tem muitas vezes, uma criança, ela tem muito mais sabedoria do que a gente. E de onde vem essa sabedoria? Então a gente vai mudar essa criança? Não vai. A gente tem que trabalhar com essa criança da melhor maneira possível. Uma coisa muito importante que a doutrina espírita hoje em dia trabalha é o protagonismo infantil. O que é o protagonismo infantil? É a criança, ela estar à frente das atividades. É ela poder participar e ela poder organizar as coisas. A criança, ela não é nosso ajudante, ela é o ator principal. Ela está ali, ela é o principal. Então, ela tem que agir. Se a criança quer ajudar a fazer alguma coisa, vamos fazer. Se ela quer vir aqui numa reunião pública, deixa ela vir, deixa ela participar. Ela tem que atuar da maneira que ela achar melhor. Isso também acontece com o jovem. O jovem, ele está naquela fase que ele não é criança nem adulto. Ele ainda não tem todas as responsabilidades de um adulto, mas já tem alguma responsabilidade. Mas também não quer ser tratado como uma criança que não sabe fazer nada. O que é muito complicado, né? Porque às vezes a gente dá uma atividade, ela não é feita, e
E é isso aí, porque é jovem. Ele não está pronto. E ele está tomando decisões importantes que vão valer para o resto da sua vida. E a evangelização, ela vem ajudar nessas decisões. Aqui na evangelização, eles vêm para se aprimorar, para aprender, para ter um autoconhecimento. E se eles não tiverem esse direcionamento, o que vai ser deles amanhã? Outra coisa que acontece muito nos centros é o quê? É a evasão dos jovens a partir dos 18 anos. Por diversos motivos. Por quê? Nessa fase eles estão o quê? Decidindo uma carreira, vão para a faculdade. Aí eles já ficam nervosos porque não sabem se essa é a certa. O que eu vou fazer da minha vida? Então o que é mais importante? Eu definir qual faculdade que eu vou fazer ou ir lá na evangelização no centro? Então eles acabam se afastando do centro. E uma maneira disso não acontecer é o quê? É dar a eles a oportunidade de trabalharem, de participarem mais do centro, de fazerem atividades aqui dentro. E muitas vezes isso não acontece. Por eles serem jovens, é difícil de você dar uma responsabilidade muito grande para eles. Né? Muitos centros já trabalham com isso. Eu vi um caso de um jovem de 23 anos que foi presidente de um centro. Mas é raro acontecer. É muito difícil. Mas o jovem ele precisa trabalhar, ele precisa de confiança. Ele precisa aprender que ali ele vai ter um espaço para ele. Porque senão depois ele vai embora e não volta nunca mais. Aí o que acontece com o centro? Acaba. Tem centros que estão acabando hoje porque não tem ninguém para substituir. Você vai lá, só tem 60 a mais. Não tem nada menos de 60. E aí? Como é que vai ser depois? O que vai acontecer? 60 a mais tem muita sabedoria, muito conhecimento. Mas as coisas mudam muito rápido. Como é que a gente vai colocar uma rede social, uma pessoa com 60 anos sabe mexer? A maioria. Alguns sabem. Sabe, Silvio? Pô, não. Não sei. Mesmo porque eu não gosto. Mexendo na comunidade do WhatsApp, sabe, Terezinha? Mexendo na comunidade? Então, os jovens estão aqui para trazer essas informações para a gente também. Eles têm muito a dar, eles têm muito a ensinar para a gente. E muitas vezes a oportunidade não chega. A oportunidade não vem até eles. E isso é importante para a gente poder trazer. Eles já estão na evangelização, estão aprendendo, estão estudando. Às vezes parece que não estão aprendendo nada. Aí chega o pai e a mãe na reunião e fala assim, nossa, eu estou fazendo um culto no lar. Ele que está me ensinando. A gente passou uma aula só. E ele leva isso para casa e a gente tem esse retorno junto com os pais. Então, às vezes aqui a gente acha que ele está lá, olhando para o nada e pega o celular escondido, olha. Mas eles estão aprendendo. A sementinha está sendo plantada. E a gente vai ver isso no futuro. Queria dizer uma coisa. Você falou isso da influência, dessas coisas. Na mocidade eu aprendi bastante assim. E ensinamento que você traz até hoje. É. É um período que a gente aprende muito. Às vezes, na hora, a gente não vê o quanto isso é importante. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai ver que foi muito útil para a vida da gente. Aí vem o papel da família. A família na evangelização tem uma base muito importante. Por quê? Quem vai trazer a criança para a evangelização? Eu posso cobrar da criança, você está faltando muito. Por que você não veio semana passada? Eu não posso. Se a família não trouxer a criança, ela não vai vir. Os nossos jovens aqui são jovens menores de 18 anos. Se os pais não trouxerem ou não mandarem por alguém, eles não vêm. Nós precisamos trabalhar junto com a família. E não é só no trazer, é no participar. Vamos fazer uma peça de teatro, vai ter que ensaiar um dia separado. Quando vocês podem? Vamos ver um dia que todo mundo pode. Vamos participar, vamos trazer, vamos movimentar. Porque só vir aqui uma vez por semana é pouco. Não dá tempo da gente fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Aí eles pediram para saber o tema da aula para poder perguntar em casa como foi, para poder aprender junto. Vamos perguntar, o que você aprendeu hoje? Como é que foi a evangelização hoje? Hoje foi do culto no lar, vamos fazer?
Não adianta eu chegar aqui semana que vem e falar assim, ai, quem fez o culto no lar? Ah, tia, minha mãe não fez não, porque teve tempo. Meu pai não quis fazer, minha mãe não quis fazer. Tem que ter um envolvimento da família. Ah, não sabe fazer. A criança vai ensinar, o jovem vai ensinar. Foi tudo passado para eles. Escuta. A gente tem que ouvir. Ah, não estou gostando de alguma coisa. Chega, conversa, fala. Os evangelizadores estão aqui o tempo todo para ouvir. Tem um grupo do WhatsApp para ouvir. Ó, estou precisando falar alguma coisa. Tem que ter essa troca. Aqui ninguém sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Tanto os evangelizadores, quanto as crianças, quanto os jovens, quanto os pais. E a gente tem que ter essa troca o tempo todo. Então a família é importante. Com os jovens principalmente. Com os jovens a gente tem no movimento espírita um trabalho grande. Não tão grande quanto gostaria, mas tem. Tem algumas atividades que são fora até de Petrópolis, que engloba todo o estado do Rio. E esse ano o GEAL participou da primeira Comerge, do GEAL. E foi muito difícil levar, eu consegui levar 4 jovens só. Porque foi assim, vai ser aonde? Não sei, é meu primeiro Comerge também, gente. É a primeira vez que eu participei. Então, eu ficava assim, não sei, peraí que eu vou perguntar. E perguntei, vai ser num colégio. Ah, não, só deixo isso se fosse num sítio, com piscina, com quadra, para jogar bola. Isso a mãe falando, não era criança, não era jovem não. Ah, mas vai ser animado, vambora. E eu lá toda animada, né? Não, o que vai ter? Vai ter quadro na escola, então vai ter jogo, pode levar bola? Aí eu perguntava lá, vai eu perguntar, também não sei, primeira vez, gente. E não pode levar bola não. Não vai ter jogo não, vai ter assim, vai ter centro de interesse, oficina, música. E meu filho não vai gostar disso não, vai ser chato. E eu aqui fazendo a cabeça de jovens para ir, e a mãe deixando, não vai ser chato. Aí eu falei assim, gente, olha só, vou fazer um negócio com vocês, vou fazer um acordo. É o meu primeiro Comerge de vocês também. A gente vai. Se ninguém gostar, eu não vou chamar mais. A gente não volta. Aí foram o meu filho, que é igual a mim, né, topa tudo, vamos embora, não quer nem saber o que é, ele foi indo. Ele foi, mais uma menina e 2 meninos. Aí eu falei assim, já fui preocupada, né? Eu falei assim, gente, eles não vão gostar, o negócio não tem piscina, não tem jogo, é estudo o dia inteiro, de novo, a gente vai estudar aqui, vai estudar lá o dia inteiro, não vão gostar. No segundo dia, estavam os 3 chorando, meu não, estavam os outros 3 chorando, o que foi? Eu não quero ir embora. Eu falei assim, como assim não quer ir embora? Não, tia, eu estou gostando muito, mas muito mesmo, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Eu falei assim, não, mas a gente fica 4 dias, pode ficar tranquilo, são 4 dias. Não, mas eu estou chorando porque eu não quero ir embora no 4º dia. E chorou, a mãe foi buscar e ninguém queria ir embora, chorando, não, mãe, eu quero ficar. Quero ficar, eu não quero ir, e já convenci, aí uma só está aqui agora, os outros 2 meninos não estão. Já convenceu metade da turma a fazer Comerge. Não, tia, ó, ano que vem vai fulano, todo mundo vai pro Comerge. Então, é assim, a gente faz o nosso trabalho, a gente, vamos participar, vamos se envolver, vamos aprender mais. Aí os pais, não vai não, vai ser chato, você não vai gostar não. E aí não adianta. A gente vai fazer uma atividade lá no Rio, vamos descer todo mundo junto de ônibus. No Rio? Não vai não, perigoso. Pra gente é perigoso a gente acordar e sair de casa também, todo dia, tudo é perigoso. A gente não pode pensar dessa maneira. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Seja aqui, seja no Rio, seja lá em Sapucaia. Qualquer lugar vai acontecer o que tiver que acontecer. Então a gente tem que incentivar essa participação. É tão bom também, porque esses eventos, eles têm um movimento espiritual, né? Sim. Então essa intenção nossa aqui de encarnados atrai toda a espiritualidade e fica tão bom, tão bom. O trabalho da Comerge, ele começa quando um termina. Terminou em fevereiro, em março já começa a reunião. E é um trabalho que não envolve só a gente ali na reunião. Tem a parte de atendimento fraterno, que eles ficam vibrando pelo evento que vai começar no próximo ano. Ele já começa a vibração em março. E na última reunião foi falado que
estavam assim, uma vibração muito forte, muito grande, para que não acontecesse a Comerge. Por quê? O que é a Comerge? Vou explicar para vocês rapidinho. A Comerge é um encontro que acontece no Carnaval, durante o Carnaval, porque durante o Carnaval a vibração no Brasil é uma vibração muito pesada, muito densa. É um período em que as pessoas se envolvem com coisas que, né, que a espiritualidade que ainda não evoluiu, fica muito aqui perto da gente, transmitindo essa energia pesada, essa energia negativa. Então, a Comerge ela foi feita para tirar os jovens dessa energia e levar para uma energia positiva, para não deixar que eles sejam influenciados. Então, muitos espíritos, eles ligam para que isso não aconteça, porque para eles é interessante que esses jovens vão para o lado deles. Então, já estão recebendo já as informações de que essa vibração negativa está muito forte para que não aconteça. Então, a gente tem que vibrar, tem que trabalhar para que isso aconteça. A gente tem que tirar os nossos jovens dessa tentação que acontece na vida da gente, né? Então, assim, é importante essa participação, esse envolvimento. Eu cresci na Igreja Católica, e a Igreja Católica faz muito isso com os jovens, né? Tem um trabalho muito grande. E eu sinto falta disso no Espiritismo. Eu lembro, eu estudei em colégio católico e participei da igreja. Então, era movimento marial, era encontro de jovens, na minha época era movimento de oração. Eu morava lá no Jardim Salvador, eu descia toda terça-feira, 7 horas da noite, para ir no movimento de oração em Cascaxinha. Descia a pé e voltava a pé. E levava comigo mais meia dúzia. E aquilo era lotado, era muita gente. Então eu sinto essa falta, não no espiritismo, dos jovens, né, trabalhando juntos, fazendo esse movimento junto. E não é porque eles não querem, é porque muitas vezes a gente deixa isso um pouco de lado. Dá trabalho? Dá. Quem quer ter muito trabalho? Ninguém. A gente já tem trabalho do dia a dia, a gente trabalha em casa, a gente trabalha no nosso trabalho, né, profissional, aí vem para o centro e trabalha mais ainda. Então a gente evita um pouco de trabalho. Às vezes quando a gente pega umas coisas que quer trabalhar mais, aí a gente vai e embala. Fazer o quê? É assim que funciona. Então a gente precisa da família para apoiar em tudo isso, não só na infância, não só na juventude, mas em todos os momentos da vida dessa criança, desse jovem. Eu participei 2 vezes da Comerge, uma para participar mesmo, para ver, e outra para trabalhar na Comerge, na divulgação. Quer trabalhar esse ano? Não, a gente está precisando de voluntário. A gente está sempre precisando de voluntário, tem sempre pouca gente para trabalhar. É, lá no Rio? Não, a Comerge é aqui. Não, eu sei, não, mas eu participava da mocidade lá, onde eu seguia Bezerra de Menezes. Só que lá nunca, aí era um grupo fechado, né? A gente não fazia para Comerge. Mas aí a gente tinha um trabalho lá, um trabalho chamado Visita para Terra. A gente visitava asilo, orfanato, hospitais. Só que aí depois não teve mais pessoas para organizar isso, aí acabou. Aí como é que eu sou muito faceiro, eu descobri outra casa lá pertinho de casa, no bairro mesmo, lá tinha Comerge. Até me inscrevi uma vez para ir, só que eu acabei não fui. Aí depois, portanto, eu nunca participei da Comerge, não me conheço. Não, eu acho engraçado que lá falam, né? Ah, já é minha 10ª Comerge. Eu disse, não, gente, minha primeira Comerge. Gente, uma coisa que eu acho interessante, você falou, eu estudei em colégio católico. Os colégios de outras religiões, norma geral, são top. Todos eles. Tinha um colégio espírita no Rio, se não me engano, no Rio Novo, acho que fechou, que era patrocinado pela KPM. Mas e as cabeças pensantes, a Pleide, a Félix e tal, não tem nada nesse sentido, porque ele mesmo colocou aí agora. Nós estávamos na varada, estavam os meninos do colégio adventista. E na parte de espírita eu nunca vi esse tipo de coisa. Citei muito incipiente. Então. Desculpa, mas eu estou eliminando, né?
Eu tenho, para mim, que tinha que ser uma diretriz lá de cima mesmo, sabe? Porque deixa a desejar, né? Nem precisa Você ser lá de fala o que eu cima. faço, eu faço o que eu Nem precisa ser lá de cima, pode começar aqui. O Eu negócio é fizesse mais começar. pro colégio. O colégio, eu só vim no colégio espírita que eu fui no ano passado pelo Esperanto. Teve um encontro de Esperanto no Onde é? Rio. Sei que foi no Rio, um colégio espírita, eu não lembro nem o bairro. Mas eu achei interessante porque eu não conhecia. O que eu conheci, eu acho que fechou. Eu acho que fechou. Isso aí eu tenho que ler, eu sempre tenho. Inclusive, você tocou nessa tecla agora, porque eu gosto, mas eu acho que deixa muito a desejar, sabe? Tem que. Aí é deles mesmo, né? Tem que a fé tem que tomar iniciativa. Aí vem o papel do evangelizador. Para ser evangelizador, o que precisa? Eu achava que precisava ser professor. Aí eu vi que na evangelização não tem quase nenhum professor. O professor não quer mais trabalhar com criança. Já está cansado. Já está cansado, já trabalhou a vida inteira. Então, tem poucos professores na evangelização. O que precisa para trabalhar na evangelização? Primeiro, boa vontade. Tem que ter muito boa vontade para trabalhar na evangelização, senão não vai. Depois tem que ter conhecimento. A gente precisa estudar. Eu falo que espírita é estudo e trabalho, só isso. Não faz mais nada da vida, né? Só estudo e trabalho. Trabalha muito, estuda muito. A gente, quanto mais estuda, mais vontade tem de estudar e aprender, porque a gente sabe que não aprendeu quase nada. Então, o evangelizador ele tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre aprendendo. E toda aula, a gente vai dar uma aula do mesmo tema da semana passada, a gente tem que estudar de novo. A gente vai dar uma aula para uma criança de 5 anos para uma de 10. Já é diferente o estudo. Então, a gente tem que estudar, tem que estar sempre aprendendo. Amar. A gente fala que o evangelizador ele tem que ter um olhar sensível, um falar sensível, uma escuta sensível. Por quê? Cada criança que vem, cada jovem que vem, ele é único e ele é diferente. E a gente tem que saber o que ele está querendo falar, o que ele está querendo passar. E a gente tem que aprender a ouvir mais do que falar. E na hora de falar, a gente saber o que falar. A gente não pode falar qualquer coisa. Então, o evangelizador ele tem que trabalhar isso nele. Então, a gente tem que pensar assim, aquela criança, ela não é a minha criança, ela não é aquela criança que está lá em casa comigo, que eu vou dar um berro. Mentira, não pode. Mas a gente dá uns berros de vez em quando. Que eu vou dar um berro e ela vai ficar quieta. A gente não pode fazer isso. Aqui é diferente, a evangelização é diferente. A gente não sabe o que essa criança está passando. Tem lugares que a gente nos encontros de evangelizadores, a gente vê que o evangelizador fala assim, a criança vai lá sem pai, sem mãe, ela vai sozinha e vai só porque tem lanche. E ela não tem que comer em casa. O que tu vai falar para essa criança? Ah, você não pode participar porque sua mãe e seu pai não vêm na reunião, né? Não participa do centro, você não vai participar da evangelização? A gente pode falar isso? A gente tem que acolher essa criança. A gente tem que escutar, tem que servir. Ela está ali. Ela está ali para escutar, ela está ali para ouvir. Ela foi por causa do lanche? Foi, mas ela foi. Vamos aproveitar esse momento. Aqui a gente não vê isso. Aqui não tem muitos, né? Não tem família carente que traz essas crianças para evangelização. Mas em muitos lugares tem. Todo encontro que eu faço de evangelizador, tem metade dos evangelizadores passando por essa situação. Então a gente tem que saber o que aquela criança quer, o que aquele jovem quer. E o servir, que é dar àquela criança, aquele jovem, aquilo que ele está precisando naquele momento. Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço. Eu trabalhei com uma criança no outro centro, que ela não gostava de abraço. Foi assim, a primeira turma de evangelização que eu trabalhei, a evangelizadora era a mãe dela e a minha cliente. Então, assim, eu tinha mais intimidade, eu conhecia. Aí ela me ensinava, ela falava assim, Renata, hoje ela não quer abraço. Eu, tá bom, então hoje não tem abraço. Aí, outro dia eu chegava, hoje ela não quer conversa. Tá bom, então hoje ela não vou nem falar oi. Não quer conversa. Aí ela chega lá em casa, eu sou cabeleireira, tá? Ela chega lá em casa para cortar cabelo, aí ela vem e me abraça. Opa, hoje teve abraço? Aí ela fala, hoje teve, porque hoje eu tô com vontade.
Aí tem dia que ela chega de costas. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Hoje não tem abraço? Não, hoje não tem abraço. Eu, tá bom, então hoje não tem abraço. Então cada criança, ela quer uma coisa naquele momento, eu não posso. E hoje a gente sabe que com a inclusão, cada criança ainda é mais diferente ainda que a outra. A gente tem que acolher, tem que servir da maneira que eles precisam, não é da maneira que a gente quer. Tem gente que é toda de abraço, que todo mundo que vê quer abraçar, quer beijar, e não é assim. Ah, quer conversar? Na sexta-feira, eu estava dando aula ali para os jovens, eu falei assim, lê para mim, a gente estava tendo aula de esperanto. Lê essa frase para mim. Tia, não quero ler hoje não. Tá bom, vamos ler. Aí tinha dois que falaram, eu quero ler, eu também. Então tá bom, então hoje vocês vão ler e vocês não. Pronto, tá bom. Metade participou, metade não participou. Não quero, não vou. E não adianta forçar, que ele não vai se sentir bem. Não é aquilo que ele quer naquele momento. Então a gente tem que entender que cada um tem o seu momento. A gente tem que trabalhar da maneira que eles querem, que eles precisam ali. E o evangelizador, ele trabalha com qualidade de tarefa. O que é a qualidade de tarefa? É a qualidade doutrinária, que é a fidelidade ao Espiritismo. Eu tenho que trabalhar os temas ali daquela semana de acordo com o Espiritismo, de acordo com a codificação de Kardec. E assim, tanto na infância quanto na juventude, os temas, mesmo que sejam temas do cotidiano, a gente trabalha dentro da doutrina espírita. E para isso a gente tem que conhecer a doutrina espírita. O evangelizador, ele tem que estar sempre lendo, estudando as obras de Kardec. E ali explica tudo, qualquer tema. Ah, vamos falar para a criança sobre a família. Vamos falar para a criança sobre a família. O que Kardec diz sobre a família? Vamos falar para a criança sobre o perdão. Vamos falar sobre perdão, sempre baseado na doutrina. Ah, o jovem quer saber sobre sexualidade. Vamos falar sobre sexualidade. O que Kardec diz? A gente tem que estar sempre estudando o que a doutrina nos diz sobre determinado tema. E mesmo que a gente vá buscar textos complementares, como Joana, André Luiz, que falam muito, que nos ensinam muito, a gente sabe que tudo aquilo está baseado nas obras de Kardec. Então, o evangelizador, ele tem que estar sempre atento a isso, a essa qualidade doutrinária. A qualidade relacional. Relacional. É esse como que você vai agir com determinada criança, é isso que a gente acabou de falar. Como é que você vai agir com essa criança? Essa criança precisa de quê? Ela precisa de um abraço? Ela precisa de uma atenção maior? Aquela criança ali, ela precisa de um cuidado maior do que a outra? Ou não, aquela ali gosta de ficar quietinha no canto dela e pronto, deixa ela ali quietinha até o momento que ela se manifestar. A gente tem que se relacionar com essa criança, com esse jovem, da melhor maneira possível. Ah, não sei o que está acontecendo. Vamos perguntar para os pais? O que vocês acham? Está acontecendo isso. Eu não consegui chegar nela. O que eu posso fazer? Então, o evangelizador, ele tem que estar sempre atento a esse relacionamento. E sempre lembrar de não ir mais além. A gente não pode, a gente tem certos limites que a gente pode trabalhar. A gente não pode passar de certos... Ah, os pais não querem que aconteça, não querem que você chame para tal evento. Não vou chamar. Os pais não querem. A gente tem que ter os nossos limites, a gente tem que respeitar. Né? A gente está aqui para trabalhar junto. Não para ser melhor do que ninguém, não para ser mais do que alguém. A gente tem que trabalhar junto. Qualidade pedagógica. Qualidade pedagógica, aí eu já falei assim, pronto, vou ter que estudar pedagogia agora, porque, né, não entendo nada, sou cabeleireira, não tenho nada a ver com isso. Mas a qualidade pedagógica é o que? A gente tem que trabalhar em cima da doutrina, a gente tem que colocar os temas da doutrina, a gente tem que trabalhar em cima desse tema de acordo com a idade, fazer atividades que não sejam tão cansativas, mudar essas atividades, colocar a arte ali junto. A gente tem que trabalhar com um jovem diferente que trabalha com a criança. Aí que a gente conseguiu dividir a infância. Então a gente trabalha com uma criança de 5 a 7 anos de uma maneira diferente da de 8, de 10. Por quê? Porque eles aprendem de maneira diferente.
E a gente tem que entender isso, tem que passar isso para eles. Não adianta a gente pegar uma atividade, pegar uma atividade colorida, passar lá e deixar todo mundo fazer aquela atividade colorida. Semana que vem ninguém volta. Ah, mãe, não quero, não, vou ficar lá no salão, não vou nem entrar na salinha. Então a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível. E a qualidade organizacional, continuidade e planejamento. Então a gente tem aqui a separação por faixa etária, a gente tem toda a organização da sala que a gente está refazendo, a gente está arrumando a sala para que ela fique mais aconchegante, mais agradável. A gente trabalha em cima dos temas, toda semana tem um tema diferente, não pode ser repetitivo, porque se esse mês eu trabalhei um tema, mês que vem eu trabalhar esse tema de novo, a criança vai lembrar, ela lembra do tema do ano passado. Então eu tenho que organizar isso de uma maneira que ela não se canse e que eu trabalhe todos os temas da doutrina. Então o evangelizador, ele tem que estudar, ele tem que organizar tudo o tempo todo. Então muitas vezes a gente fala assim, vem, não deixa faltar. Por quê? Vai perder aquela aula, não vai mais saber daquilo, vai fazer falta na outra semana? Não. A gente sabe que muitas vezes a gente não pode vir, não pode trazer a criança, só que para ela vai ser mais fácil entender se ela vier toda semana com um tema diferente, né? E no final ela vai ter já quase que os jovens estão trabalhando o livro dos Espíritos. No final do ano eles vão estar na metade do livro dos Espíritos. A gente para estudar o livro dos Espíritos é super difícil. E a gente está mostrando para eles toda semana um tema, porque assim no final eles vão ter todo o livro dos Espíritos para eles estudar tudo direitinho. Às vezes a gente faz uma apresentação aqui e precisa que eles venham ensaiar. Aí no dia do ensaio vem só um. Aí no dia da apresentação, só um que ensaiou. Mais ninguém. Aí o outro fala assim, poxa tio, eu queria tanto ter apresentado direito. Eu falei assim, mas não aparecia, como é que vai apresentar direito? Eu sei que a culpa não é da criança, não é do jovem. Às vezes é do pai, às vezes estava trabalhando, não pôde vir, não apareceu. Só que isso influencia aqui na hora da gente fazer a atividade. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Os espaços de ação. A evangelização ela tem que agir dentro do centro espírita. Por quê? A gente aqui está tentando fazer isso, é fazer com que a criança e o jovem trabalhe dentro do centro espírita, participe dentro do centro espírita. Que ele faça parte das atividades, do passe, da cantina, dos estudos. É muito legal o jovem começar a participar da evangelização das crianças, trabalharem como evangelizadores. Porque aí eles vão aprender mais, porque vão estar ali ajudando e vão estar trabalhando. Então eles têm que agir dentro do centro também de outras maneiras que não sejam na evangelização. É trabalhar na livraria, na biblioteca e o que mais atividades que o centro tiver. Junto com a família, ele levar todo esse conhecimento que ele está adquirindo aqui para dentro de casa. E na sociedade, nas redes. Né? A gente sabe que as redes sociais têm vários Instagram e várias páginas de juventude espírita, de mocidade espírita, que eles participem, que eles divulguem, que eles falem. E na sociedade que é esses encontros que a gente faz sempre com jovens de outras casas, de outros lugares, para poder ter essa interação. Evangelizar é amar e preparar para a vida eterna. Cada coração evangelizado é um mundo renovado. Queria agradecer a vocês por esse momento e falar para vocês trazerem as crianças e os jovens para a evangelização. E precisamos de mais evangelizadores sempre. Quem se sentir aí, né, tocado para vir trabalhar com a gente vai ser muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado. É um tema assim, muito importante. É um tema que a gente tem que ter uma atenção muito especial. Que tem que passar tanto pelos dirigentes do centro, pelas pessoas que trabalham, pela família. Eu comecei no doutrina espírita há 30 anos, comecei numa mocidade. E infelizmente eu vi coisas acontecendo ali que não poderiam acontecer. Quando eu entrei, tinha uma panelinha de jovens
E era uma panelinha muito fechada que não deixava ninguém de fora entrar. Eu fiquei porque eu estava conhecendo a doutrina, eu me apaixonei completamente pela doutrina e eu era teimoso. Mas eu via muita gente chegar e a 1, 2 reuniões, era totalmente excluído do grupo, não voltava mais. Alguns vieram pedir socorro, aquele socorro invisível que a gente não vê, né? Se afundaram nas drogas. O outro que eu sei que chegou lá, ficou umas 3 reuniões, eu fui a única pessoa que conversei com ele. Foi para o suicídio. Outros acabaram desistindo, foram para outras religiões e foram muito bem acolhidos. Então, é assim, é um problema que não é de hoje, é um problema que precisa ser resolvido com a maior urgência. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens. Nós temos que transformar a casa espírita em um lugar em que seja interessante, que seja proveitoso, que seja divertido, mas que ao mesmo tempo seja, como é que eu posso dizer? Eficaz. Eficaz e evangelizante, não sei se existe essa palavra, para mostrar o verdadeiro sentido do Evangelho, porque não adianta estar ali fazendo as tarefas, fazendo os encontros, e você ter, como nesse caso que eu tenho, grupinhos, panelinhas, e você não se abrir ao outro, não se abrir ao próximo. As coisas precisam mudar. A doutrina precisa crescer. Então, como dar o pontapé inicial? Eu ouvi dizer uma época aí que ia ter uma gincana, porque o jovem gosta desse tipo de coisa, né? E ele não seria, nós não seríamos toda essa comunidade aí. A gente tem que sentar, a gente tem que conversar. A gente frequenta o espiritismo, mas é muito blá 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 e pouca ação. Eu sou mais de ação, sabe? Sim, então, a gente vê aí, em certos lugares que a gente passa, tem uma bateria, eu não gosto, eu não acho certo. Assim, certo? Bateria num culto mais sério, digamos, né? Eu gosto de bateria, mas não bateria ambiente. Tudo bem, mas o jovem gosta da música. Teve uma apresentação aqui, foi ótimo, na escola se trouxe o Dia dos Pais, se não me falha a memória. Tá? Mas então, o jovem fica aí na salinha, é um apêndice do centro, só um apêndice fechado. Exatamente. Sabe, o trabalho que ele fez não é demonstrar, não tem um moral, e não se sente parte atuante do centro. Sim, por isso que a gente tem que fazer uma análise, assim, do que está errado. Exatamente, a meia culpa, o né? que está errado? Então, eu não vou botar uma pessoa só. Um grupo mais de tentar dinamizar esse negócio. Tá? Tem culpa da FEB, tem culpa dos dirigentes do centro, tem culpa nossa, minha, culpa de todo mundo. Exato. A gente tem que ver o que está Você acontecendo. fala assim, eu falo que é teu agicano. Ah, não pode, não é no ambiente, não é isso. Então não pode nada. Não é? Tem que Não vai poder. ter bebida alcoólica, não vai ter nada disso. Né? Tem que ser interessante. É, Muitas vezes, até mesmo as palestras, muitas vezes, claro, parece, em certos casos, assim, para eles não são interessantes, porque às vezes parece como uma missa. Eu acho que tem que ser assim mais dinâmico, os temas têm que ser assim mais puxando para aquela coisa assim que está na mídia, que está na realidade da vida das pessoas. Por exemplo, que eu posso dar, nós fomos visitar uma vizinha de Jacarepaguá, era tipo um asilo, um hospital, era uma coisa bacana, ela não era, inclusive, judia. Um ambiente hospital. Israelita. Estavam as crianças lá, com as velhinhas, com as senhorinhas lá na sala, está bonito. Não está bonito, cara, porque tudo eu tenho, né? Não, mas geral tem. E aqui mesmo, no colégio adventista, eles estavam lá na Fanária, que eu nunca vi a parte espírita. Aqui no de senhora, no lar das senhoras, estavam lá, acho que Batista, não sei. Então fica aqui a proposta, tá? Sim, cada caso eu deveria formar uma comissão, ver assim, o que está errado, o que está errado, o que os jovens querem. Eu sei que uma parte que pega muito é financeira, porque essas outras religiões elas têm um financiamento melhor para poder proporcionar esse tipo de coisa, que é uma coisa que nós. Mas então, quando eu falo assim, no domingo não pode, para arrecadar fundo. A igreja costuma fazer. Por isso que nós temos que repensar, ver o que está.
Sabe, nós temos que ter conforto, nós temos que ter tecnologia, jovem gosta de tecnologia, sabe, nós temos que ter equipamentos modernos, nós temos que ter coisas que são oferecidas em outros lugares, que muitas vezes não são oferecidas na casa espírita. É muito aquela coisa, o silêncio, aquela coisa tudo muito simples, sabe? Uma coisa que acontece, a área da educação espírita em Petrópolis, ela estava sem liderança. Ela não tinha quem coordenasse. Então, o Itaí me convidou agora para entrar e a gente está tentando fazer um trabalho com os jovens e crianças nesse sentido, mas está tudo no início. E a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de trabalhadores que abracem isso e que façam acontecer. Então, é uma coisa que aos poucos vai andar, mas que começou agora. Então o meu recado é esse: façamos essa meia-culpa, vamos olhar o que está errado, vamos ver o que precisa mudar, sabe? O Espiritismo é uma doutrina que ela não fica estagnada, ela se adapta aos tempos, né? Ela progride de acordo com a ciência, de acordo com os novos descobrimentos, e nós temos que seguir essa tendência atual, ao mesmo tempo que a gente consiga manter a pureza doutrinária, né? A gente tem que tomar cuidado também, que tem muita gente querendo reescrever o Espiritismo, criar um novo Espiritismo, a moda da casa, né? Cada um com as suas ideias, muitas vezes querendo descaracterizar Kardec e outras coisas que acontecem atualmente. Não, temos que ter cuidado com isso, mas nós temos que adaptar também a doutrina aos tempos modernos. A tecnologia, a inteligência artificial, sabe, esse movimento que tem hoje, essas comunidades virtuais, a presença na internet, os eventos que os jovens realmente gostam de fazer. Podemos olhar para o que outras pessoas fazem, outros grupos, outras religiões, podemos olhar, mas a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, e tem que ser já, tem que ser agora, porque a quantidade de jovens nas casas está diminuindo drasticamente, e eu sei que o problema não é a doutrina. O problema é como isso está sendo conduzido. É aquela coisa de você querer manter o funcionamento de uma casa espírita da forma como era mantido há 100 anos atrás. Não vai funcionar. Os tempos são outros, as motivações são outras, os interesses são outros, os estímulos são outros. Os espíritos encarnados aqui são outros, muitos deles tendo suas últimas oportunidades no período da transição planetária. Então, muitos deles sofrendo, muitos deles em dificuldade, muitos deles tentando ir para a beira do suicídio ou de outras coisas mais. Então, nós precisamos mudar, porque os tempos são outros, e vamos pensar com carinho nisso, né? Vamos ver se aqui, no geral, a gente já começa a mudar alguma coisa, começa a implementar alguma coisa. Eu estou vendo que a Renata é bem assim, para frente nesse sentido, com ela assim, eu sei que qualquer coisa que tiver que mudar, que tem que mudar, ela vai ser a primeira que vai implementar, né? Porque ela já faz um trabalho aqui muito bom, diferente até do que eu vejo em outras casas que não tem, que tem aqui que não tem esse cuidado. Então, esse é o recado. Desculpa me passar um pouquinho, mas eu tinha que dar esse recado, porque é muito importante falar sobre esse assunto, por isso até mesmo que a gente quis trazer esse tema aqui hoje. Então agora vamos encerrar, né? Vamos ter o nosso passo, vamos à nossa oração de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. E, assim como disse o Mestre, vinde a minhas criancinhas, eu digo, vamos trazer a criança, vamos trazer o jovem, vamos trazer aquele espírito recém-encarnado, mas que é um espírito milenar, à nossa casa, a nossa doutrina de amor. Que a nossa doutrina sirva de baliza para a vida desse espírito.
que o amor do Cristo consiga penetrar fundo nos corações de todas essas crianças, para que elas se tornem verdadeiros servos do Senhor. Pai, te agradecemos a oportunidade de falar nesse assunto aqui hoje. Te agradecemos pelas oportunidades que essa casa nos dá, essa casa tão abençoada. Que essas energias da espiritualidade superior penetrem em nossos corações e nos corações daqueles que nós amamos.